Cara, eu fiz muito projeto no AutoCAD, cara. Eu cheguei a ter na época da faculdade, né? Eu fazia, a gente teve, vamos lá, metade da faculdade à mão, né? Sim. Então a gente teve, inclusive, eu lembro que teve um semestre que eu não reprovei, mas eu tomei bomba porque eu, no primeiro dia de aula de projeto, eles pediram para a gente fazer um projeto de um quiosque à mão. Tinha que começar no começo da aula e entregar no final da aula, com planta, corte, elevação e blá, 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 blá. E é óbvio, né, que eu tomei bomba. Aí eu cheguei e falei pro professor, cara, eu não faço nada, amor. Eu faço no CAD, passo por cima e boa. Aí ficaram descontentes comigo. Esse foi o Aí caminho de depois, muitos não, estudantes e de aí olha arquitetura. só, e aí lá na faculdade eu já sabia do Revit. Eu queria fazer o meu TCC no Revit, mas eu não, isso foi em 2009, 2009, isso. E aí porque eu sabia que eu ia gerar os desenhos automaticamente. Então, eu comecei a buscar uma ideia do Revit. Acho que nem existia o conceito de BIM, assim. Se existia, a gente não conhecia. Mas daí eu queria porque ia me facilitar. E aí, como eu trabalhava numa empresa, eu fazia estágio, né? E trabalhava numa empresa que fazia só visualização arquitetônica e a gente modelava em AutoCAD. E aí, da versão 2008, eu acho, da AutoCAD para frente, eles botaram um comando mágico chamado Flat Shot, que tu modelava em 3D, dava um slice no modelo, botava na vista que tu queria e digitava Flat Shot, e ele gerava um 2D daquele 3D, entendeu? E eu fiz Muito todo o meu mágico. TCC assim. O meu TCC era todo desconstrutivista, então uma planta baixa, ela não é só uma parede vista de cima para baixo, né? Ela é uma parede assim. Então eu via esse quadrinho inclinado, eu via tudo. Aí eu modelei ele todo em 3D no AutoCAD. Aí pegava 1,5 m, fazia um flat shot, botava a vista topo, gerava. Pegava. Então eu tava fazendo mais ou menos um 3D assim, de gerar um 2D a partir de um 3D, né? E aí, cara, quando ele chegou lá, os projetos eles não eram legais, e eu já tinha experiência de ter trabalhado em projetos de hospital, né? Eu trabalhei um ano estagiando num escritório aqui em Joinville que só fazia hospital. Então eu tinha conhecimento de técnica e tudo mais, né? E aí depois disso a gente abraçou ali e começamos a nos envolver com a Infraero. E aí os projetos de aeroporto são complexos. E aí a gente viu que se a gente não mudasse de plataforma, a gente ia continuar na mesmice, entendeu? Então, em 2012, a gente decidiu que a gente ia melhorar os processos internos, ia migrar de plataforma, ia sair do AutoCAD e ia para o BIM. Dali para frente, depois de um tempo, começou a se falar mais especificamente do uso do BIM, o que é o BIM, aí as definições, e aí toda essa teoria que a gente vê hoje, né? Que é o que é o que a gente acaba nos deparando todo dia, né, cara? IFC, PEB, OBEP, EIR, BIM Mandate, todas essas definições começaram a aparecer no decorrer do tempo, né? No começo a gente ouvia falar muito de BIM, 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 mas todo mundo só usava o Revit e estava falando que era BIM, né? Hoje em dia a gente vê que o caminho é bem diferente, né? Isso daí. E todo mundo, acho que quando estava na faculdade, assim, pelo menos a geração aí que nasceu nos anos 90 deve ter trabalhado ainda com AutoCAD, né? Agora essa É. nova leva tá vindo já direto no BIM, né? Eu também, quando fiz minha faculdade, trabalhava com AutoCAD, sempre trabalhei com AutoCAD no estágio, fiz estágio na prefeitura, fiz estágio no escritório de engenharia, lá no interior do Paraná, e sempre era AutoCAD. AutoCAD, usava algum plugin para fazer, usava o Arc 3D, fazia modelagem 3D dentro do AutoCAD, conseguia gerar um corte, uma fachada, e Quantitativos. a gente não ia tão a fundo, né? Era muito avançado na época. E É muito daí, avançado quantitativo pro CAD. e daí a gente fuçava tal,
Depois que me formei, que eu quis vir para um centro maior, eu vim para Joinville, e aí já comecei minha vida profissional já trabalhando com o Revit. Então, até tempo de estudante era AutoCAD, e depois minha vida profissional já comecei direto a trabalhar com Revit. Desde então, nunca mais parei. Já são 7 anos, 8 anos trabalhando com Revit. Então, já consegui pegar uma boa experiência. Com ArchiCAD já estou trabalhando há uns 2 anos, pelo menos. Também já consigo fazer bastante coisa no ArchiCAD. E a gente tem que seguir o mercado, né? Hoje em dia, você ficar trabalhando com um projeto muito complexo no AutoCAD, É, você vai ter muito retrabalho, visto que o escritório vai estar perdendo dinheiro, vai estar perdendo muitas horas de trabalho, horas de bons funcionários aí fazendo alguma coisa no AutoCAD que você numa ferramenta que nem o Revit ou o ArchiCAD, você pode fazer de uma maneira muito mais rápida, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar, e o mercado todo está trabalhando dessa maneira. Quem não está, está buscando trabalhar dessa forma. Eu vejo que não tem mais volta, né? A gente vê o movimento mundial também, então não tem como, não é modinha, né? Veio, tá aí, e já é o nosso presente hoje, trabalhar com é, essas ferramentas. eu escuto esse do modinha desde, cara, desde 2014, eu acho, quase 10 anos já que eu escuto que é modinha. Bom, nessa época talvez fosse modinha, não estava muito bem estabilizado, né? Mas se as pessoas tivessem apostado mais naquela época, hoje a gente estaria muito melhor. Eu Na realidade, lembro. foi o que aconteceu fora do país, né? Que É, na realidade, fora do país, a metodologia BIM como um todo, vamos falar assim, eles começaram a implementação e dar mais valor e sim. aplicar do jeito certo muito antes, né? Então, por Essa, isso que hoje fora do Brasil, se a gente for comparar o cenário nacional com o cenário internacional, vários países estão muito tempo à nossa frente, né? né, Agora que a gente está começando com normativas brasileiras, com regulamentação, com a própria tradução da ISO que tá saindo, mas é recente, né? Se a gente for pegar Reino Unido, que é um dos primeiros países que começou assim, eles já uhum, estão há vários anos, já fizeram há vários anos o que a gente está começando e desejando fazer aqui agora, né? A ah, vantagem é que no Brasil a gente vai ter exemplos de lugares de fora do que deu certo e do que deu errado lá fora, né? Então aqui a gente tem uma chance que não precisa passar por todos esses anos de desenvolvimento se a gente conseguir aprender com o que os outros erraram, né? Mas a gente ainda tem bastante caminho para percorrer no BIM, e onde tem bastante caminho tem bastante oportunidade também, né? E sim, a oportunidade é ganhar dinheiro, né? é, Então não adianta querer trazer algo novo, porque no final das contas tem que ser rentável financeiramente, também tem que trazer benefícios, né? E o BIM tem uma capacidade gigantesca disso. Então, o que nem muita gente falava que era modinha, hoje é realidade, e é uma realidade que veio para ficar, né? Porque é muito difícil depois ter em contato com uma tecnologia, com uma metodologia melhor que a anterior, você dar uhum. um step back, você voltar, né? Eu fiz uma vez um curso de reforço de inglês que ele era baseado na mnemônica, né? Você aprendia ele através de repetições, né? E aí depois você costurava as coisas e alinhava com os padrões e tudo mais, né? E é mais ou menos como a gente fez, porque a gente começou a trabalhar com ferramentas BIM sem ter padrão. Por mais que tivesse os padrões do escritório, de template, de nomenclatura, mas, cara, não era normatizado, não tinha um BIM mandate, não tinha tudo isso, né? Então, é como uma criança aprendendo a falar. Ela primeiro aprende a falar papai, mamãe, ou mamãe, papai, né? E depois aí ela começa a formar frases e ela vai se corrigindo no decorrer da vida, né? E até hoje, né? Se a gente pegar, a gente comete deslizes, né? No na nossa língua mater. E, o BIM, de certa maneira, ele foi assim também, porque a gente pegou um software, quero melhorar.
quero. E eu acho que 90 e tantos por cento das pessoas não nem pensavam em manipular dados, né? Não, eu quero que saia o corte automático, fachada. E foi como se vendeu o troço até, sei lá, cara, 3 anos atrás, entendeu? E aí É que virou a muitos década e aí profissionais, começou a né, se falar de só viam dados. isso, né? Hã? Muitos profissionais só conseguiam enxergar o desenho como Sim, sim. um benefício para o escritório, né? Tanto que hoje em dia a gente pega construtoras, eles não estão conseguindo enxergar os dados desse modelo como um benefício e você está trabalhando nessa plataforma. Mas eu me lembro a 2016, 2017, que estava trabalhando com um set de treinamento autorizado da Autodesk, trabalhava com treinamento de AutoCAD, de Revit, enfim, de softwares, e era muito comum a gente ver justamente isso aqui que o Lucas trouxe, que cada escritório trabalhava de uma maneira, e acontecia situações que a gente dava consultoria para alguns escritórios, e cada modelo que eles abriam estava diferente, não tinha nenhum padrão, era um negócio, você tinha que meio que reaprender a ver a modelagem, não sei Sim, nem como eu sim. vou explicar direito isso, mas cada modelo tava de um jeito. Hoje em dia a gente consegue ver assim que os modelos estão buscando um padrão. Você abre um modelo, agora estamos em 2021, cheguei a ver alguns modelos de outras construtoras, você conseguia 22 já, perceber já. viramos o ano. Também 22, mas ano passado, esse ano Sim, ainda não consegui ver tá. nenhum. Mas É, ano passado, que eu vi alguns modelos, a gente já conseguia ver um pouco mais linear a modelagem, a organização dentro do software, trabalhar Sim. com níveis. A gente consegue ver hoje em dia escritórios de complementares, a gente consegue ver uma facilidade muito maior da arquitetura com escritórios de complementares para trabalhar com BIM, essa troca de Sim. informação. Já teve um momento que era muito mais caótico, né? Que o mercado se perguntava por que que a gente está usando isso, a gente não continua fazendo como sempre fez, né? Agora o É, mercado está começando a se alinhar, está sim. conseguindo colher os frutos, os benefícios de todo É esse aprendizado. que tem um negócio também, cara, que vamos falar um pouco do nosso nicho principal hoje, que é a construção civil para edificações verticais, né? Então, se a gente pensar que antes a margem de lucro que se tinha no empreendimento imobiliário, ela era muito maior do que ela tem hoje, né? Então, era um capricho mesmo, tu ter um modelo 3D com dados vinculados e tal, porque, cara, tu arruma na obra e o engenheirão lá resolve e tu não precisa de processo e faço assim há 30 anos e é aquela história de sempre, né, cara? Só que aí, conforme o mundo vai se desenvolvendo, as coisas vão apertando, precisa cada vez mais de gestão, né? E essa gestão, ela acaba tendo que se refletir nos escritórios também, porque, vamos lá, a gente tem muito profissional que, teoricamente, entrega BIM, porque a ferramenta que ele usa gera um IFC. Mas, tá, e aí? Como é que tá a tua estrutura de dados no CFC? Como é que tá, entendeu? Tudo isso. Isso não é BIM, certo? Tu tá entregando um 3D exportado no IFC. Poderia ter modelado esse 3D num AutoCAD Electrical, AutoCAD Plumbing, sei lá, o AutoCAD Architecture exportar IFC, dane-se os presets, dane-se todas as configurações e tá lá o 3D e se vira, compatibiliza aí, depois me devolve se tiver algum problema, entendeu? Só que, então a gente vê que não, cara, e isso eu tento sempre, porque, de certa maneira, né, esse centro autorizado que o Kleber deu aula, eu também dei aula, né, eu dei aula em algumas faculdades também, hoje sou professor também do Senac, nessa parte de Revit avançado, e, e é um negócio que os próprios escritórios nunca quiseram procurar, assim, sabe? Tipo, o time que está ganhando não se mexe, tal. E aí agora a coisa está vindo, então o governo federal também colocou que tudo tem que ser BIM, então tá tendo essa procura, sabe? E aí você tem que, não tem problema você usar essa ferramenta.
O problema é você saber como usar ela e como extrair o máximo dela, né? E entregar aquilo que está escrito. É você ter uma organização de fluxo de modelagem, você ter uma organização de padronização, de nomenclaturas, você ter um BEP interno, e, Essa enfim. questão de você faz BIM, entrega BIM, muita gente pega um freelancer qualquer para fazer a modelagem, para exportar um IFC sem nada de informação, que muitas vezes é um Frankenstein aí, tem pé nem cabeça, Sim. e simplesmente está sendo adotado da maneira errada, né? Todo o processo inicial que antecede a modelagem, antecede você abrir o software de fato, desenvolver o projeto, modelar o projeto, todo esse começo ele está sendo atorado e o pessoal já está indo reto para fazer modelagem, porta, parede, piso e fazer um corte, sendo que tem N processos Uhum. antes disso, né, para que Sim. aconteça da maneira correta. É que na realidade os softwares, essa mudança de software, ela não veio para o pessoal não começou a usar o Revit para usar o BIM. Na realidade, o pessoal começou a usar o Revit porque ele traz benefícios com relação ao AutoCAD, mas dentro dos mesmos processos, queriam fazer tudo igual. Então, você está usando um dos três pilares do BIM só, né, que é o, vamos falar assim, o pilar da tecnologia, né, que os softwares estão dentro. Sim. Então, na realidade, a gente começou não da forma para usar o BIM, a gente começou para ter alguns dos benefícios que a metodologia traz, né? Então, não foi assim uma adoção do BIM que começou alguns anos atrás, foi a adoção de um software que facilita o teu trabalho. Então, aqui na Europa eu consegui ver, né, que aplicando o BIM da forma certa, a gente consegue ter os benefícios e independente do tamanho da obra e tudo. Por exemplo, hoje aqui na Itália, eu trabalho muito com obras de infraestrutura, relacionadas à infraestrutura, né? Trabalhando com obras de duplicação de ferrovias, a parte estrutural dessas obras, galerias, viadutos e tudo mais. Uh, Estamos trabalhando também na nova estação de trem de Veneza, que é um projeto que está em fase de estudo, mas já está dentro de um ambiente BIM, isso que é muito legal, que não é o BIM não serve só para as fases mais avançadas, só quando você já tem tudo definido e começa a utilizar a metodologia. Não, você pode usar ela desde o começo, e é isso que eu vi na prática, é isso que eu vivi na prática, que tem os benefícios. Que se você aplicar do jeito certo e na hora certa, os benefícios do BIM são muito mais do que gerar uma planta, do que tirar um quantitativo, do que melhorar os processos que eram utilizados no AutoCAD. Você consegue ter vários outros benefícios. Até o próprio Kleber, né, que ele trabalha há muitos anos com Revit, também trabalha com ArchiCAD. Nós trabalhamos com o Revit, trabalhamos com outros softwares também, né, com Navisworks e outros softwares de compatibilização, e é o conjunto inteiro disso que faz com que a gente trabalhe na metodologia, aliado com processos, aliados com políticas, aliados com vários outros fatores que fazem com que a gente consiga ter os benefícios que a gente espera. E é isso que a gente vai começar a trazer conteúdo e dividir um pouco com vocês. Então é isso aí. A Me Explica BIM hoje ela tá se inserindo no mercado, né, para a gente conseguir compartilhar todo o nosso conhecimento, a gente conseguir deixar as pessoas mais preparadas, os profissionais mais preparados para trabalhar com a metodologia BIM, que a gente não precisa ser dito o óbvio, né, que não é o caminho sem volta. A gente vai deixar as pessoas mais seguras quando forem pegar um projeto e quiserem de fato pegar do início desse projeto até a entrega do projeto, seja em meio digital ou seja em papel, no meio físico, que você consiga fazer todo o ciclo de projeto, isso daí trabalhando em BIM da maneira correta, e você vai ter sempre um apoio, um suporte com a nossa experiência para que você consiga iniciar esse projeto e finalizar e não pare no meio do caminho. E o mais importante é que você trabalhe da maneira correta dentro da metodologia BIM. E que se você é um estudante hoje, você almeja um cargo numa construtora, numa incorporadora, você almeja ir para um centro maior,
ou se você já está inserido em um centro maior e você almeja mudar um pouco o teu foco profissional e atender grandes construções, atender obras verticais. Então, a gente vai passar toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento para você, de maneira que, com certeza, a gente vai poder enriquecer muito mais a tua vida profissional.